E assim levei uma vida solitária, sem ninguém com quem conversar de verdade, até sofrer uma pane no deserto do Saara, há 6 anos. Havia alguma coisa quebrada no motor do meu avião, e como eu não levava mecânico nem passageiros, vi que seria preciso tentar fazer sozinho um concerto difícil. Para mim, era questão de vida ou morte. Minha água potável dava no máximo para 8 dias. Desse modo, na primeira noite, dormi no chão, a mais de 1.500 quilômetros de distância de um lugar habitado. Estava bem mais isolado que um náufrago numa janela do meio do oceano. Por isso vocês podem imaginar minha surpresa quando uma vozinha esquisita me acordou assim que clareou o dia. Disse: "Por favor, desenhe uma ovelha para mim." "O quê?" "Desenhe uma ovelha para mim." E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse clássico mundial, esse livro que causa nos espíritos uma perturbação enorme, como já dizia Saramago, o livro O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Recentemente esse livro entrou em domínio público, então a gente viu um monte de novas edições saindo, inclusive uma nova animação também saiu para o cinema sobre esse clássico francês, sobre esse clássico que extrapola barreiras de idades e de gerações e de fronteiras, porque ele fala de coisas universais. É até difícil falar de um livro do qual já foi tanto explorado, tanto falado, mas eu vou tentar aqui falar um pouco da minha experiência com esse livro. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like aqui no vídeo já, escrever nos comentários se você já leu O Pequeno Príncipe e se você gosta do livro, e também para você assistir a mais vídeos aqui do canal para que a plataforma recomende o nosso conteúdo para mais pessoas. Leva pouquinho tempo e você consegue de maneira gratuita ajudar a gente. Bora falar do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, o meu primeiro contato com ele foi de um desenho animado que eu vi, se eu não me engano, no final dos anos 80, no início dos anos 90. Eu era apaixonado pela história desse rapaz que viajava pelos planetas e que tinha uma rosa, que ele cuidava dessa rosa, que era envolta numa redoma de vidro para protegê-la das possíveis ervas daninhas. Eu sempre amei aquilo. Só depois de muito tempo que eu descobri que era um livro, se eu não me engano, já na faculdade de letras, já no curso de letras, que eu descobri que era um livro, né? E um livro francês, eu tenho formação em língua francesa. Daí que eu fui ler o livro, depois li o livro em francês, né, no original, quando já tinha desenvolvido já habilidades maiores com o francês. Li e reli muitas vezes. Eu trabalhei como professor de literatura do ensino fundamental durante vários anos, e todos os anos, no 6º ano, nós líamos O Pequeno Príncipe. É um livro que me comove muito, é um livro que comove muita gente, é um livro que já foi criticado por muita gente. Se eu não me engano foi pelo padre Fábio de Mello, né, que falou que a gente não é responsável por nada na vida dos outros. Eu contesto um pouco essa afirmação dele, mas fato é que é um livro que é lido, por exemplo, na França, quando você é criança, quando você é adolescente, na idade adulta, em vários lugares do mundo, e cada vez que a gente lê o olhar é diferente. Mas qual é a história, gente, desse livro? É a história de um aviador que tinha uma mente muito criativa, gostava de desenhar, e ele começou a fazer alguns desenhos. As pessoas falaram: para de desenhar, para disso, né? Vá atrás de carreiras dignas, vai ser um advogado, vai ser não sei o que, blá 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 blá. Ele cresceu e manteve a mente infantilizada de certa forma, né? Um espírito de criança. E as pessoas, elas se tornaram adultas e se embruteceram. Eu acho que essa é a primeira mensagem do livro, né? O embrutecimento que a gente tem quando vai se tornando adulto, esse embrutecimento gradativo. A gente se diverte menos, a gente é menos criativo, né? A gente tem menos fruição na vida, ou seja, me parece que as crianças aproveitam muito mais do que os adultos, né? E a gente, quando criança, quer ser adulto rápido para poder fazer as coisas, e eu, que uma bobagem, né? A gente vira adulto e não consegue fazer nada, e era muito melhor ser criança. E esse cara, ele é um aviador, e nisso se parece muito com
o Saint-Exupéry, que foi um aviador, que trabalhou para a Aéropostale, que é uma empresa francesa que fazia envios de encomendas e de correspondências para a América do Sul, por exemplo, entre a América do Sul entre a Europa e a América do Sul, né? Esse personagem é um aviador que tem uma pane e cai no meio do deserto do Saara. Aí, gente, a grande questão, né? Será que ele tá sem água, ele tá sonhando, é uma miragem o que ele tá vendo? Esse Pequeno Príncipe, ele é real? Fato é que esse Pequeno Príncipe aparece ali, pedindo para ele desenhar uma ovelha, né? Um carneiro, uma ovelha que seja. E aí ele fica meio... Como assim, no meio do nada, a 1.500 quilômetros de distância de uma população, de um vilarejo, de uma cidade, tem um menino, né, ali perdido, um príncipezinho. E aí o príncipe vai contar a história dele, que ele mora num planeta muito pequeno, num asteroide, e ele tem uma rosa, que ele cuida daquela rosa de maneira muito bonita, mas ele tem uma relação muito conturbada com essa rosa. Ele tem que tirar as ervas daninhas sempre, porque senão os baobás crescem, né? A árvore baobá, ela toma todo o espaço do planeta. É um planeta muito minúsculo. Mas ele decide viajar, ele decide ir para outros planetas. Ele vai passando de planeta em planeta, conhecendo personagens tipo. E isso é muito interessante porque, na verdade, é um panorama da humanidade. Em cada planeta há um personagem com certas manias, e manias de adultos que não fazem sentido. Por exemplo, tem um rei que é rei e governa um planetinha pequeno, um asteroide pequeno, onde só tem ele. E ele é o rei. Num outro, um cara ele tem que ficar apagando e acendendo um poste de luz, uma lâmpada, assim que anoitece ou amanhece o dia, só que o planeta é muito pequeno. Então, durante um dia na Terra, essa pessoa ela faz várias vezes esse trabalho de acender e apagar a lâmpada. Ou seja, um trabalho inútil. Uma outra pessoa se diz dono das estrelas e fica calculando. Cada vez que ele calcula, ele termina o cálculo e diz, sou dono de tantas estrelas. Daí ele vai lá e calcula de novo. É aquela pessoa que se acha dona de tudo e na verdade não tem nada, né? É um arquétipo humano, né? É um tipo humano, ele representa um tipo de comportamento social de alguém que acha que possui, mas não possui nada. O outro, por exemplo, é um geógrafo que tem mapas de vários lugares do mundo, mas ele tem mapas de exploradores e aventureiros que foram por ele. Ele só tem os mapas, mas ele nunca visitou. Ou seja, de que vale o conhecimento? O conhecimento é muito importante, mas também o conhecimento empírico, ou seja, você conhecer de fato o local, você conhecer teoricamente e conhecer na prática. É outra crítica que feita pelo Saint-Exupéry da sociedade em que ele vivia. E aí, gente, eu acho que o mais marcante é a passagem dele pela Terra mesmo, onde ele conhece uma cobra, uma serpente. Essa serpente é responsável de levá-lo de volta depois para o seu planeta. E ele conhece também uma raposa. É com a raposa que se dão os diálogos mais clássicos desse livro, onde as pessoas gostam de tirar esses trechos e colocar como legenda de foto das redes sociais. O essencial é invisível aos olhos, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, entre outras frases. A raposa dá grandes ensinamentos para o Pequeno Príncipe. E é muito legal ler numa nova tradução, essa tradução que eu li aqui na edição da Antofágica, gente. Vocês sabem que eu gosto muito da Antofágica, quem me acompanha, porque é uma editora que faz livros bastante desafiadores, clássicos da literatura com uma roupagem muito moderna. A tradução aqui foi da Heloísa Jean. É uma tradução um pouquinho diferente daquelas frases clássicas que a gente conhece. Além disso, essa edição ela traz artes, desenhos do Luca Faggi, que destoam bastante das edições clássicas com aquarelas do autor, né? Ficaram muito clássicas as aquarelas feitas pelo próprio autor do Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry. E aqui há outras, né, outras artes. E o que eu acho interessante, acho que foi dito inclusive no canal da Antofágica, é que o traço aqui, gente, é bem diferente, transformou o Pequeno Príncipe num ser quase que andrógeno, né? Ou seja, ele pode ser visto como um masculino e também como feminino. Isso é interessante porque durante toda a história da literatura a gente teve personagens masculinos predominantemente.
E aqui a tentativa que foi pela arte de aproximar talvez esse Pequeno Príncipe a também uma questão de feminilidade. E o final, né, gente? O final é sempre envolto em discussões, porque o Pequeno Príncipe morreu mesmo. Essa volta para o planeta dele depois da picada da cobra, da serpente, é a metáfora para ele sair do corpo e voltar como espírito para o seu planeta. Né? Morreu ou não morreu? O aviador, ele conversa... O Pequeno Príncipe é real, né? Ou ele conversa com uma miragem? E mais ainda, será que o Pequeno Príncipe não é o próprio aviador infantil, né, o próprio aviador quando criança? Ou seja, a narrativa toda não teria sido construída de um narrador conversando consigo mesmo, mas em duas fases diferentes da vida? Vamos ler mais um trechinho do livro, gente? Agora um trecho daquela conversa clássica dele com a raposa. Depois o príncipezinho voltou ao lugar onde estava a raposa. Adeus, disse. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. Ele é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho para não esquecer. É o tempo que você perdeu com a sua rosa que torna a sua rosa tão importante. O tempo que eu perdi com a minha rosa, disse o príncipezinho para não esquecer. Os homens se esqueceram dessa verdade, disse a raposa. Mas você não deve esquecê-la. Você se torna responsável para sempre por aquilo que encanta. Você é responsável pela sua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho para não esquecer. Nas redes sociais eu vi algumas pessoas criticando essa nova tradução, porque troca o verbo cativar por encantar. Gente, é uma decisão da tradução, da tradutora, e eu acho válida também, embora eu goste mais do cativas, né, do verbo cativar. Mas é uma frase símbolo, a frase que eu falei que deu... que geralmente leva críticas ao livro, né? Como é que eu sou responsável para sempre por aquilo que eu cativo numa outra pessoa? Né? Cativar, criar laços, deixar bons sentimentos, né? Olha, talvez o problema esteja aí no advérbio, né? Eternamente ou sempre, né? Mas de alguma forma, sim, nós somos responsáveis. Nós não podemos achar que nós saímos ilesos de tudo isso. Se nós cativamos alguém de alguma maneira, você é responsável por um sentimento naquela pessoa. Eu sei, às vezes é involuntário. Você não cativou a pessoa que criou aqueles sentimentos para com você. Só que em alguma medida você também é responsável. Então aqui a chamada dele é para prudência. Né? É para prudência. Né? Porque muitas coisas, como ele diz aqui, chega até a ser clichê, né? É invisível aos olhos, talvez você não perceba, né? Por isso que ele fala que só se vê bem com o coração. É a partir da sensibilidade que você capta as coisas e a partir daí que você cativa e que você pode se tornar, de certa forma, um pouco responsável por aquilo que você cativa e pelos laços que você cria com as pessoas. E é isso, gente. Gostaram da resenha? Eu gosto muito desse livro. O livro é muito marcante para mim em várias situações da vida. Em algumas situações que eu não posso nem mencionar porque são muito pessoais, mas é um livro que me acompanhou durante boa parte da minha vida e eu acho que vai acompanhar durante muito mais tempo, tá? Eu sou do time Pequeno Príncipe, eu não sou contra o livro como algumas pessoas são, eu sou do time que abraçou. E só para dizer para vocês, eu não sei o número exato, se eu não me engano é o livro mais vendido da história da humanidade depois da Bíblia e depois da saga de 7 livros do Harry Potter. Então... enquanto um livro só de ficção é o mais vendido de todos os tempos. Beleza, gente? E é isso. Se você lê O Pequeno Príncipe, se você gosta, se você não gosta, escreva aqui nos comentários. E eu fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!